Olá, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. E Deus em Cristo Jesus abra as janelas dos céus e derrame sobre a tua vida as mais rias bênçãos celestial. Louvado seja Deus. Convido para uma breve meditação da palavra do nosso Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, e o seu capítulo de número 5 e o verso de número 24, e nos diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus e é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. O Senhor Jesus, em um determinado momento da sua passagem aqui na terra, ele estava pregando e o discurso de Jesus era duro. O discurso de Jesus veio a confrontar os corações cruéis daquela época. O discurso de Jesus veio a confrontar os fariseus daquela época. O discurso de Jesus veio a confrontar aquelas pessoas que iriam viver de qualquer jeito e iriam viver de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Mas o discurso de Jesus era um discurso duro. E alguém o interrompeu dizendo: mestre, olha, o povo, a multidão está indo embora. O Senhor Jesus olha para eles e disse: olha, se você quiser ir, vá também. Mas ele responde dizendo: mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Esse mesmo evangelista escreve esse capítulo de número 4. No capítulo 1 ele vai dizer: louvado seja Deus, e o verbo se fez carne, louvado seja Deus. E é verbo, o verbo nada mais é do que a palavra, o verbo é Jesus Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Jesus Cristo era o verbo divino de Deus, o verbo que nos traz a vida, o verbo que nos traz a paz, o verbo que nos traz a vida eterna e vida com abundância. Esse mesmo evangelista, no capítulo 14, ele vai nos dizer que não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na asa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus é o verbo divino de Deus. O Senhor Jesus é que nos transmite a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, a palavra que transforma o homem, o mais vil pecador, louvado seja Deus, e leva para os céus. Não importa qual o teu pecado, não importa qual a tua situação, não importa qual o teu problema, mas Jesus Cristo é a palavra que transforma. Jesus Cristo é a palavra que liberta. Jesus Cristo é a palavra que nos leva para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Meu amado ouvinte da palavra de Deus, louvado seja Deus, nós só nos achegamos até Deus através do verbo divino. Nós só nos aproximamos de Deus através da palavra viva. Nós só nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo, e é o verbo, e é a palavra. Louvado seja Deus. Nesse capítulo, nesse versículo de 24, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele vai nos dizer, glória a Deus: na verdade vos digo, e ouve a minha palavra, e crê na ele e me enviou, em ouve a minha palavra. Louvado seja Deus, em ouve, em dar ouvido, em dar atenção à minha palavra. Louvado seja Deus, e crê na ele e me enviou, tem a vida eterna. Quantas pessoas no mundo hoje em dia têm perecido por não dar ouvido à palavra do Senhor? Quantas pessoas hoje em dia têm perecido sem paz, sem salvação, porque não está dando ouvido à palavra de Deus? Mas é necessário que eu e você creiamos, louvado seja Deus, na palavra do Senhor. É necessário que eu e você damos ouvido, atenção à palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Jesus tinha um amigo por nome Lázaro. Louvado seja Deus. E este amigo, ele veio ficar enfermo, veio ficar doente. Louvado seja Deus. E Jesus estava distante. E a Marta mandou uma mensagem, enviando um mensageiro para Jesus, dizendo: olha, a ele que tu ama está enfermo. Jesus olha e disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus propositalmente ficou ali naquele local por mais 3 dias. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, vamos visitar Lázaro. Lázaro dorme. Os seus discípulos retrucou dizendo: mas Senhor, se ele dorme, está tudo bem. Mas Jesus estava falando do sono espiritual. Lázaro veio a falecer, Lázaro morreu, louvado seja Deus. E quando o Senhor Jesus entrava naquela aldeia, Marta foi ao encontro de Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aí, o meu irmão não teria morrido. Jesus responde para Marta dizendo: Marta, Marta, louvado seja Deus, se creres, verás a glória de Deus. O teu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia, louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, o que o Senhor Jesus estava dizendo para Marta era necessário e ela cresce em Jesus Cristo, cresce no Filho de Deus, e ela acreditasse na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. O nosso erro hoje em dia é porque nós não depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. O nosso erro hoje em dia é porque nós não confiamos na palavra do Senhor. O nosso erro hoje em dia, louvado seja Deus, é porque nós não depositamos em Deus a nossa confiança. Nós acreditamos em tudo neste mundo, menos em Deus. Nós confiamos em tudo neste mundo, menos na palavra do Senhor. O salmista Davi, ele vai nos dizer, e eu amo esse versículo, esse texto, Salmo 121, louvado seja Deus: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, e fez os céus e a terra. Meu irmão, o teu socorro, ele vem de Deus. A tua vitória, ele vem de Deus. A tua felicidade, ele vem de Deus. E é necessário que nós creiamos em Jesus Cristo. É necessário que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, em Deus. Louvado seja Deus. Como diz o texto, o versículo a qual eu acabei de ler, louvado seja Deus: na verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra, louvado seja Deus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
Louvado seja Deus. Se a partir do momento eu e você depositamos a nossa confiança em Deus, a partir do momento eu e você creiamos que Deus existe, nós temos vida eterna e vida com abundância. O Senhor Jesus disse: olha, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Louvado seja Deus, vida eterna, desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Louvado seja Deus. O texto do capítulo 11 de São João, ele continua nos dizendo: louvado seja Deus. E Maria correu ao encontro do Senhor Deus e disse as mesmas palavras para Jesus. Só que Maria, ela disse com fé, ela disse com alegria, e o Senhor Jesus falou as mesmas palavras e disse para Marta: louvado seja Deus. E Maria vai dizer: mas Senhor, eu creio e o meu irmão há de ressuscitar. E Jesus Cristo, vendo toda aquela multidão ali murmurando, o Senhor Jesus disse: olha, onde o puseste? Louvado seja Deus. E Marta o levou até o sepulcro onde Lázaro já estava morto 4 dias. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus orou ao Pai e disse: rogo-te, Pai, eu creio, meu Pai, e o Senhor me ouve em tudo. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, orando a Deus, o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, ela disse: Senhor, mas já está cheirando mal, já faz 4 dias. E o Senhor Jesus respondeu para Marta, dizendo: eu não te disse, e se tu creres, verás a glória de Deus? Louvado seja Deus. Se eu e você quiser vermos a glória de Deus, é necessário que nós creiamos em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou milagre no passado é o mesmo Deus que opera milagre no futuro. É o mesmo Deus que é abençoar a tua vida. É o mesmo Deus que é entrar com milagres, com cura, com poder, com glória na tua vida. Louvado seja Deus. Permita Deus trabalhar no teu coração. Permita Deus entrar com providência na tua alma. Permita o Senhor Deus quebrantar o teu coração. Louvado seja Deus. Você que me ouve através deste vídeo, você que está assistindo esta mensagem, permita o Senhor Deus trabalhar na tua vida. Talvez você tenha falado no seu coração e não tem mais jeito, não tem mais solução, mas eu te apresento a solução neste exato momento, e a solução é Jesus Cristo. A partir do momento que você ouve, você é bem-aventurado, bem-aventurada ele e ouve a minha palavra. Louvado seja Deus. Mas é necessário que ouvimos a palavra do Senhor e colocamos ela em prática, obedecendo a palavra do Senhor, vivenciando a palavra do Senhor. Você é ter vida eterna, você é morar nos céus, você almeja os céus. Pratique a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, anda conforme a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, e Deus em Cristo Jesus abençoa ricamente a tua vida.